Eu quero ser breve, e eu escolhi um texto que está no livro de Romanos, mas depois eu quero te dar um desafio junto comigo, abrir a sua Bíblia em outro livro, amém? É Romanos 1:17. Glória a Deus. Se o André puder tirar um pouquinho do retorno desse microfone, eu vou agradecer. Romanos 1:17, o texto é bem curto. Se os irmãos acharam, por favor, me acompanhe. Fala bem assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Vamos repetir só esse texto aqui, só essa frase: o justo viverá pela fé. E nós, falando um pouquinho ontem e orando pelas nações, a gente se depara com essas pessoas que vivem isso pelo mundo afora, vivendo pela fé. A cada dia, talvez eles consigam dormir e não acordar vivos, né? Eles permanecer dormindo. Ou eles podem estar pregando a palavra e alguém entrar, invadir o ambiente e matar todo mundo. Mas esse é o desafio. Nós que buscamos ao Senhor e somos justificados por aquilo que nos atraiu, que é a palavra de Deus, que é o cristianismo, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Então, nós temos esse dever de caminhar e viver pela fé. Todos os dias nós devemos levantar de nossas camas, agradecer ao Senhor. Falou: muito obrigado, Jesus. Hoje eu levantei, estou respirando, estou vivo. E tem dia que a gente sai, né, Robson? Pela fé de casa. Tem dia que a gente sai triste. Mas esse é o nosso desafio de todo aquele que crê em Cristo Jesus, que foi resgatado. Caminhar e viver pela fé. Mas eu quero que você agora, pela fé, encontre na sua Bíblia aí o livro de Abacuque. São 3 capítulos apenas. Curtinho, mas é desafiador para você encontrar aí. Esse mês estive estudando sobre mês passado eu estive estudando sobre os profetas menores. E eu me deparei com esse profeta, que de onde nasceu esse texto bíblico, da onde nasceu essa frase bíblica, escrita pelo apóstolo Paulo, que está lá em Abacuque 2:4. Se os irmãos não acharam, eu vou ler aqui, por causa do nosso tempo. Veja, 2:4, Abacuque: veja, o ímpio está envaidecido, e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. No livro de Abacuque nasceu essa frase bíblica que nós nos agarramos tem dia, que nós saímos de casa tem dia abraçado nela, que nós temos que tomar posse e colocar dentro de nossos corações. Essa frase bíblica, que nós somos os justos, que caminhamos vivendo por uma pessoa, por alguém que a gente não viu, mas que a gente sente, que a gente que a gente viu relatos que ele foi pregado num madeiro, que ele verteu o seu sangue poderoso na cruz, que ele entregou a sua vida santa por mim e por você. E é por essa fé que nós estamos aqui, que eu estou aqui hoje. Acha que eu tenho capacidade de estar aqui hoje, com um frio na barriga, nervoso? E o pastor Arlindo me deu o final de semana inteiro para me fazer isso. Estou desde ontem ajudando ele. Fui ontem na reunião dos teens, que hoje é o Ministério Betânia, e hoje aqui de novo. É porque nós vivemos por isso, vivemos para isso, e fomos não separados, mas nós fomos alcançados para caminhar e viver pela fé que há na palavra em Cristo Jesus. E aqui nos deparamos
no livro de Abacuque com outra situação. Um povo que estava caminhando para um exílio, para uma prisão, para ser aprisionado, para viver aí durante 70 anos aprisionados. E eles sabiam, mas mesmo assim eles não ouviam. E levantou o profeta e começou a clamar, e começou a falar, e começou a dizer, lamentando e intercedendo por aquela nação que estava caminhando para um exílio, para um sofrimento, para uma desconfiguração. Estava caminhando para uma igreja que tinha se formado, para um povo que tinha sido separado para caminhar e para fazer a vontade de Deus. E eles estavam caminhando para ser desconfigurados, separados, adorar outros deuses, comer outras comidas que não eram para eles comer, viver uma outra cultura. E estávamos essa semana conversando com o meu professor, e ele falando assim, nós estamos perdendo a configuração, nós estamos perdendo a essência. É muita coisa, mistura muita coisa, e o importante está sendo esquecido, que é a palavra de Deus, que é Jesus que morreu na cruz por nós. E às vezes a gente vai colocando, desconfigurando a nossa fé, a nossa essência. E de repente, esse povo olha para a praça e está o Abacuque lá. Senhor, tem misericórdia desse povo. Senhor, não deixa isso acontecer. Isso em meio a uma inversão de valores. Isso em meio a uma sofrimento a enfrentar. Isso em meio a uma injustiça gigantesca, em meio à opressão, e está lá Abacuque intercedendo. E naquele tempo a idolatria estava forte, e também a corrupção. Parece que nós estamos falando do nosso dia a dia hoje, né? Parece que nós estamos falando aqui do nosso tempo. Mas foi assim que levantou aquele homem e começou a interceder. E de repente Deus revelou algo no coração dele e falou assim: por que eu levantei vocês? Por que eu tirei vocês lá do Egito? E aí o Senhor vem e fala conosco: por que eu te trouxe aqui? Por que eu te resgatei do lugar onde você estava perdido? Por que eu te trouxe para cá? É para você ficar ouvindo as lamentações, ou é para você se levantar? Se levantar como um intercessor, como igreja de Cristo, e repreender toda essa opressão, toda essa injustiça que não tem como a gente fugir. Estávamos compartilhando, pastora Joana, e estávamos vendo que todas essas nações que foram citadas ali, a religião que predomina é o islamismo. E aí de repente, um irmão, acho que o irmão Sérgio falou assim para mim, falou assim, fizemos um estudo e tudo indica que o islamismo vai tomar de conta do mundo. Aí eu tive que repreender, falei assim, Sérgio, a gente tem que repreender isso. E temos que orar, temos que clamar sem cessar. E é por isso que Deus levanta as igrejas nesse tempo. Não tinha que ser só esse tempo, né? Tinha que ser frequente. A gente está orando, porque o inimigo ele se levanta dia após dia, tentando calar o povo de Deus, tentando nos calar. Tentando calar aquela palavra que o Senhor colocou no nosso coração, que nós somos livres para adorar, que nós somos levantados para ser mais que adoradores, para ser o melhor de Deus aqui na terra. E Abacuque orava, ele nem ligava, ele estava orando e intercedendo. E quando uma pessoa intercede, ele faz o quê? Às vezes ele questiona a Deus: Senhor, por quê?
Senhor, por que que isso está acontecendo? Sendo que eu fui resgatado e a tua palavra diz que eu sou justo e vivo pela fé. Então por que que isso acontece? Diariamente, todos os dias. Por que tanta injustiça? Por que tanta pobreza? Por que tanto que o inimigo aumenta a sua guerrilha, tanto que ele aumenta as suas estratégias? Aí o Senhor responde a Abacuque em 2,5 e fala assim: de fato, o vinho é traiçoeiro, e o ímpio é arrogante, e não descansa. Ele é voraz, como a sepultura, como a morte, nunca se satisfaz. Ele apanha para si todas as nações e ajuntam para si todos os povos. Essa foi a resposta de Deus. E você acha que Deus não nos responde dessa forma? Deus, às vezes, nos responde assim, para nós nos posicionarmos cada dia mais fortemente. Porque, às vezes, alguém cala a nossa voz. A gente vai andar na rua, alguém fala uma coisa, é verdade. A gente não se opõe ao inimigo se levantando cada dia. A gente não se opõe à vontade do inimigo, e a gente se cala. Mas o profeta continua orando, e Deus, mais para frente, Deus fala para ele, ó, você sabe que o que está acontecendo tem que acontecer, mas mais para frente, eu vou libertar esse povo. Você imagina? 70 anos. Foram 70 anos para isso acontecer. Mas mesmo assim, a palavra veio mais uma vez a Abacuque. E é essa palavra que eu queria compartilhar para finalizar a minha reflexão. Abacuque 3:2 fala assim: Senhor, eu ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Abacuque 3:2. Senhor, realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras, faz que sejam conhecidas no nosso tempo a tua ira, lembra-te da misericórdia. A palavra do Senhor para Abacuque foi assim. Abacuque, na verdade, para o Senhor, pedindo: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Agora eu quero te levar para o dia da sua conversão. Eu quero te levar para o dia em que o Senhor te encontrou, ou você encontrou o Senhor. Como foi um sentimento que você não queria sair daquele ambiente? Um sentimento em que você ficou impactado. E eu tenho certeza que você saiu de lá clamando ao Senhor: Senhor, continue fazendo isso na minha vida. Senhor, continue sendo esse Deus misericordioso. Senhor, continue sendo esse Deus que queima no meu coração. Senhor, continue sendo esse Deus que liberta, que cura, que me resgatou. Eu que não era um nada, né? Às vezes a gente fala assim. Quando a gente saiu do nosso encontro, né? Fala assim: eu quero ficar aqui dentro, eu não quero sair daqui. Eu quero viver esse ambiente aqui para mim, para minha vida inteira. E sempre eu me deparo lá em casa, de manhã cedo, eu coloco um louvorzinho, ali eu colocando o meu sistema para trabalhar. Aí eu peço para o Senhor: Senhor, faz de novo. Queima de novo no nosso coração, Senhor. A sede, a vontade, sem medo, sem me oprimir. Não está fácil, né? Às vezes, não está fácil às vezes. O Senhor, Ele nos pede que nós façamos individualmente um novo avivamento. Não é um avivamento para toda a igreja, é um avivamento pessoal seu. Ele te pede uma busca individual. Eu não vou conseguir te arrastar, nem o papo do alto, né? Nós estávamos aqui ontem, todo sábado eu estou aqui com os jovens.
não é o pastor Arlindo, não é o ministério infantil. Esse avivamento, esse faz de novo tem que vir de você. Essa vontade que queima nos nossos corações, no coração dessa juventude, tem que vir individualmente de você. Em 2 Coríntios 5,17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É novo, a sua vida é algo novo. Você foi resgatado para viver o novo. Então peça para o Senhor: Senhor, faz de novo. E o Senhor também te pede um avivamento, que você consiga, nesse avivamento, trazer alguém para junto de você. Romanos 12, 2 fala assim: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme. Leva alguém com você. Carrega alguém para o teu aprisco. Como é que está os apriscos? Como é que está lá na nossa casa, no nosso lar? Às vezes eu estou vindo aqui e estou deixando meus filhos em casa, à mercê do inimigo. Às vezes eu tenho a oportunidade de falar do amor de Cristo lá no meu trabalho, que é desafio, né? O maior desafio é a gente falar do amor de Cristo lá no nosso trabalho. Mas o Senhor não quer que você usufrua disso sozinho. Ele quer que você compartilhe. Esse faz de novo o Senhor. Você vai falar para você e vai trazer alguém com você. O faz de novo, você tem que carregar alguém. E por último, o avivamento para toda a igreja. Em Atos 2,17 fala assim: nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e todos profetizarão. Todos nós vamos profetizar, vamos bradar, vamos abrir a nossa boca e clamar aquele que um dia nos salvou, aquele que um dia nos resgatou. Um dia, o louco do Chechel me convidou para ajudar ele a fazer um acampamento. Isso já tem uns 2 anos. E a minha vida espiritual estava, sabe aquela monotonia, tinha quinta, domingo, tinha virado aquela obrigação, sabe? Aquilo não estava queimando mais como antigamente. E eu precisava pedir para o Senhor: Senhor, faz de novo. E aí a Kátia e o Chechel, muito louco, me convidam: vamos lá me ajudar? De repente chegamos num ambiente que tinha tudo menos cara de um local para fazer um acampamento de adolescentes. E nós fomos durante uns quase 2 meses preparando aquele lugar e orando. E eu olhava para o Chechel e falava assim: esse cara é louco, isso aqui não vai rolar nada. E nós orávamos. Morcego, tinha um ambiente lá que estava cheio de morcego. E eu olhava para ele e falava assim: eu vou encarar isso com ele, mas sei não. E a Renata falava também. Eu levei um dia o Eric lá. O Gustavo chegava lá já para ir, na vontade de ir embora. E nós conseguimos fazer um retiro. O retiro, eu não sei, eu acho que ele tocou mais em mim e na Renata do que nos próprios jovens e adolescentes. Depois daquele final de semana, do retiro de carnaval, a minha vida mudou. A minha vida espiritual, a minha convicção
de algumas coisas que eu tinha, que tinha morrido no meu coração. Tinha morrido no meu coração. E eu, daquele dia em diante, eu falei assim: eu quero mais, Senhor. E eu pedi para o Senhor: Senhor, faz de novo. Faz de novo. E eu comecei a caminhar com esses caras aqui, ó, com o Chechel. E a gente já foi em cada lugar. Fomos em São Domingo, como missionários. E o Senhor tem feito. E sabe o que eu fiz? Aí eu trouxe os meus, né? Trouxe a minha nega, a minha filha, e o Eric que estava lá, meio tocando só lá no Riozinho. Eu trouxe ele para cá também. Assumir alguns ministérios. E aquilo que estava morrendo, a minha casa que estava, não estava morna, estava fria, acendeu algo novo. Fala assim comigo: faz de novo, Senhor. A tua palavra tem poder. Você pediu para o Senhor queimar de novo. E quando você fala isso, o Senhor, Ele move os céus. O teu aprisco não vai ser mais o mesmo. A tua casa não vai ser mais a mesma. O teu emprego não vai ser mais o mesmo. O teu ministério não vai ser mais o mesmo. O dia que você se posiciona e fala assim: Senhor, faz de novo, queima de novo esse amor no meu coração, e Ele move os céus. Ele move, porque Ele fez isso. Ele fez e Ele faz. Ele tem poder. Ele está esperando apenas o seu posicionamento. Alguns ministérios aqui tinham quase que acabado, e o Senhor fez na vida desses jovens o faz de novo. Eles clamaram, e hoje é um exemplo. Eu venho para cá os sábados com muita alegria de ver o que Deus faz aqui. Você não tem vindo aqui dia de sábado, vem uma hora aqui para você ver. Você não vem aqui no Ministério Betânia, que começa às 4 horas da tarde, ali na sala do pastor. Vem aqui e veja o que Deus tem feito no meio dos adolescentes e dos jovens dessa igreja. Eles se posicionaram, eles clamaram e falaram assim: Senhor, faz de novo, queima de novo. Não deixa acabar algo tão lindo, não deixa morrer algo que o Senhor fez nascer no coração dessa igreja. E isso tem feito uma diferença. Essa semana eu fui no cinema com os meninos, a galerinha ali. Fomos em 8 no cinema. Alguns papais estavam preocupados: cadê ele? Está onde? Ele está indo, Deus vai cuidar. Deus é maravilhoso. Ele tem feito isso na minha casa, Ele vai fazer isso na tua vida.